E eu gostaria de convidar você, então, nessa noite, para iniciar esse tempo precioso diante da palavra do Senhor, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, segundo narra Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. E vamos ler juntos um trecho deste capítulo. Marcos, capítulo 5. Vamos ler dos versos 21 a 24 e depois leremos do verso 35 ao verso 43. Peço que você, por favor, leia, acompanhe e, por favor, deixe a sua Bíblia aberta durante esse tempo em que vamos estar diante da sua palavra. Então vamos ler. Diz assim o texto: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Vamos ao verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e nós te louvamos por ela, te bendizemos por ela, pela inspiração que o Senhor deu a homens para escrevê-la, Senhor, e pela bênção de ter o Espírito Santo de Deus em nós, para que possamos compreendê-la. O que nós te pedimos agora é que o Senhor traga essa iluminação, que o Senhor prepare os nossos ouvidos e os nossos corações, para que aquilo que vamos ouvir faça diferença nas nossas vidas, nos mova, nos dirija, nos ensine, Pai, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos aqui em Marcos capítulo 5 e este capítulo nos conta ou nos narra 3 milagres que Jesus realizou. O primeiro deles, ou todos eles, melhor dizendo, foram realizados em meio a uma grande multidão. O primeiro milagre narrado nesse capítulo é quando Jesus atravessa um lago de Genezaré e vai a um lugar chamado Gadara, e ele então encontra lá um homem possesso de demônios, de uma legião de demônios. E esse homem então, correndo, se prostra diante de Jesus. Jesus manda que os demônios que estão nele entrem numa manada de porcos. Essa manada de porcos se lança no precipício, morre, e aquele homem é liberto. Glória ao Senhor pela libertação. Mas o problema é que, quando isso acontece, alguns que veem aquilo acontecer vão à cidade e dizem aos moradores da cidade que aqueles porcos haviam se precipitado precipício abaixo, e aquela multidão se reúne e vai a Jesus, não para ver um homem curado e levantado e liberto, mas para dizer para Jesus: vai embora daqui, porque o Senhor matou esses porcos, e nós gostávamos mais desses porcos do que desse homem que foi liberto. Temos um segundo milagre narrado em Marcos capítulo 5, que é uma mulher que há 12 anos sofria de uma grave hemorragia,
e que também, sabendo que Jesus estava passando, seguido de uma grande multidão, reúne as poucas forças que ainda tem, porque não tinha nem forças, nem dinheiro, porque havia gastado tudo com a enfermidade que tinha, se esgueira pela multidão, se esforça, vence, rompe a dificuldade daquela multidão e toca em Jesus. E você conhece a história que tocando em Jesus, ela é curada após vencer aquela grande multidão. E o último milagre é esse que nós acabamos de ler. É um homem, dirigente da sinagoga, um judeu, que chega diante de Jesus, também vencendo aquela multidão, e lhe pede algo. Lhe pede que Jesus vá com ele à sua casa, porque lá na sua casa ele deixou uma causa impossível. Na sua casa ele deixou a sua filha morrendo à beira da morte, mas ele também encontra forças para buscar Jesus, mas na busca está diante dele também uma grande multidão. O que eu gostaria de falar após isso é que nós possamos entender de forma clara, que parece que é claro para nós, que as multidões que cercavam Jesus traziam para todos aqueles que precisavam se aproximar dele de forma urgente uma barreira, um impedimento, uma dificuldade que precisava ser transposta e muitas vezes era difícil de transpor. Por isso, o meu tema nesta noite é este: vencendo a multidão. Vencendo a multidão. Meus irmãos, hoje nós somos cercados por uma grande multidão. Todos os dias, nenhum de nós é diferente. Todos os dias somos cercados por essa multidão. E esta multidão que nos cerca é o mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos. Talvez quando você me ouve falar desse texto inicial, você pense assim: bom, mas aquela multidão que estava seguindo Jesus, era uma multidão de gente crente, que estava ali adorando Jesus e por isso seguia Jesus. Não, aquela multidão não era composta somente de discípulos de Jesus. Aquela multidão era composta de gente curiosa, aquela multidão era composta de escribas e fariseus que estavam ali com um objetivo só: investigar Jesus e ver se ele cometia alguma falha, para que pudessem prendê-lo e lançá-lo ou matá-lo numa cruz, o que terminou acontecendo. Aquela multidão era uma multidão plural, era gente de todo jeito, de todo tipo, era gente que era curioso só para ver quem era Jesus. Ou seja, era aquela multidão que Jesus vai dizer lá em Mateus 9, no versículo 35 de Mateus 9, quando diz que Jesus ia passando, e diz assim o texto: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha o que diz o 36, você vai ler comigo, por favor, leiamos juntos, olha lá. Ao ver, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eram essas as multidões que seguiam Jesus. Era gente que não o conhecia, que não tinha, e ele olhava para aquela grande multidão, como eu olho para essa multidão, e tinha compaixão daqueles que não o conheciam. Era uma multidão, era um mundo, essa multidão é o mundo que não conhece Jesus, é o mundo que não tem Jesus no coração, é o mundo que não espera receber nada de Jesus. Nesse mundo existem pessoas assim, o mundo que nós vivemos, pessoas que não conhecem Jesus. O mundo que a palavra diz que jaz no maligno não é o planeta, é um sistema, e ao nosso redor com certeza sempre haverá esse grande obstáculo para que nós nos aproximemos de Jesus e possamos receber dele aquilo que precisamos. Jairo era um homem a ponto de perder a esperança. Queridos, ele tinha uma filha à beira da morte, e diante dele, como eu disse, ele vai numa atitude de última esperança, buscar a esse Jesus, o rabino da Galileia, que talvez pudesse fazer algo por ele, e ele cria que faria algo por ele. Mas naquela multidão existiam sim algumas pessoas crentes, discípulos de Jesus, mas como disse, na sua maioria era composta por gente interessada em seus próprios problemas,
Gente que buscava Jesus para resolver os seus próprios interesses. Não estava preocupado com Jairo, não estava preocupado com a mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. Aquele povo que gostava mais dos porcos do que do homem liberto, não estava preocupado com o homem liberto. Mas Jesus estava preocupado com aquele homem possesso, com aquela mulher hemorrágica, com esse dirigente da sinagoga, e ele está aqui hoje preocupado com a sua vida, em nome de Jesus, creia nisso. Não importa que você faça parte e tenha ao seu redor uma grande multidão, Jesus olha para você, Jesus conhece você, e Jesus está interessado na sua dificuldade. Mas isso não impede que nós tenhamos que tomar algumas decisões importantes diante dessa multidão, desse mundo que nos cerca, para que a gente possa romper e transpor esse obstáculo que se opõe a mim e a você e que nos impede de alguma forma de receber algo maior de Jesus. E eu gostaria de juntos com vocês olhar para Jairo nessa noite e para Jesus com Jairo, e em meio a essa multidão aonde estava Jesus e Jairo, extrair dela algumas lições práticas para que nós possamos vencer a multidão que nos cerca, o mundo que nos cerca, e que muitas vezes nos impede de receber algo de Jesus. E para isso eu começo com a primeira afirmação do texto, que é a atitude de Jairo em meio a essa grande multidão. Olhe comigo para o texto. Marcos 5:21 diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, e olha o que diz o texto: vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Jairo tem uma atitude em meio àquela multidão, uma atitude diferente talvez de todos aqueles naquele momento. O que diz o texto é que ele se prostra, se coloca diante de Jesus, e Jairo naquele momento era mais um em meio àquela grande quantidade de pessoas que comprimiam Jesus. O texto diz que eles apertavam Jesus, eles espremiam Jesus, eles apertavam Jesus de forma que Jesus quase não conseguia andar. E como nós dissemos, é óbvio que aquela multidão diversa também tinha pessoas com necessidades graves e urgentes. Com certeza não era só Jairo que tinha necessidade ali, mas Jairo, em meio a todos aqueles, busca Jesus de uma forma muito particular. Primeiro ele se aproxima de Jesus até que ele possa olhar para Jesus. Meus irmãos, se Jesus estivesse aqui, talvez naquela extremidade, isso estivesse repleto de pessoas, e eu estivesse lá naquela porta, eu sei que Jesus estaria lá. Sabe aquele ingresso que você compra barato para ir naquele show, que você juntou um dinheiro, aí você compra numa cadeira que você fala, é essa. Você só sabe que o artista está lá porque você está ouvindo a voz, mas você não vê. Você está lá no fundo assim, se o cara botou um telão, você acredita. É mais ou menos a situação desse homem. Ele falou, eu sei que Jesus está lá, mas sabe o que ele fez? Ele rompeu e chegou a um lugar que ele pudesse ver Jesus de perto. Essa é a primeira atitude, olhar para Jesus. E então quando ele olha e tem Jesus bem pertinho, ele primeiro se ajoelha. Então essa é a primeira lição para que a gente vença esse mundo e essa multidão. Olhe para Jesus e ajoelhe-se diante dele. É muito comum a gente achar que vê um Jesus de longe e sair pedindo para Jesus, Senhor me dá, resolve, mas eu não busco estar na presença dele, olhar para ele, me curvar diante dele, e aí sim, num ato de adoração, de submissão, falar com esse Jesus. Aprenda isso. Nós precisamos olhar para Jesus e nos ajoelhar diante dele. Essa não era a atitude da multidão, essa foi a atitude de Jairo. E quando você olha para isso, você pode pensar, mas isso, ele tinha uma filha doente, né, morrendo, até eu. Só que você tem que entender quem era Jairo. Jairo era um judeu influente, ele era dirigente da sinagoga. Jairo tinha um nome a zelar, Jairo tinha uma fama a zelar, Jairo tinha uma posição a zelar. Jairo se dobrar diante de um Jesus que os judeus repudiavam, desprezavam, era um ato de extrema coragem. E sabe por que muitas vezes nós não nos ajoelhamos diante de Jesus? Porque nos envergonhamos de ser quem somos, de dizer quem somos, por causa da multidão que nos cerca. Talvez
mesmo diante de uma grande dificuldade, tenhamos dificuldade de dizer para as pessoas: eu espero do Senhor a minha bênção, é dele que vai vir, eu me curvo diante dele, não importa o que você diga para mim, que eu sou idiota, que eu sou ignorante, que minha fé é vazia, que eu acredito num Jesus que não existe, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso e que no tempo oportuno se levantará em meu favor, e eu creio nisso. E é diante disso que este homem se prostra, é por isso que ele se ajoelha. E o pior aqui é que nós não estamos dispostos a nos dobrar e nos humilhar diante dele, buscando somente dele socorro. Irmãos queridos, o que mais esse homem podia fazer? A filha estava doente à beira da morte, não lhe restava nenhuma outra alternativa. Era não olhar para a multidão, era não olhar para a sua posição, era esquecer de quem ele era esquecer da opinião dos outros, era se prostrar e esperar de Jesus socorro. Talvez seja assim a sua situação hoje. Mas outra coisa que nós temos que entender, e o texto vai nos dizer, é que Jairo tinha uma causa urgente em meio àquela multidão. Olha o que diz o texto a partir no verso 23. E lhe implorou, ou seja, implorou a Jesus, insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Queridos, conhecemos a sua necessidade, e ela está expressa nesse verso aqui. Jairo, então, ele pede insistentemente. Jairo expõe claramente a sua urgência, e a urgência dele era essa: minha filha está morrendo. Jairo pede de maneira humilde, ele pede: vem, por favor, vem por favor. E Jairo pede de maneira, sabe o que? Confiante, certo que ele iria receber. Jairo cria em Jesus, além das circunstâncias que estavam diante dele. E daqui nós podemos tirar algo: creia totalmente no que Jesus pode fazer. Meus irmãos, ele precisava crer, e o que prova que ele cria? Se você prestou atenção no texto, ele não diz assim, vem comigo, Senhor, para ver o que dá para fazer, vem comigo e vamos ver o que acontece. Ele não diz, vem comigo para ver se minha filha melhora, não é o que ele diz, mas ele diz, ela está morrendo, mas se o Senhor vier comigo, ela será curada e vai viver. É isso que ele diz. Ele não duvidava, ele cria no que só Jesus podia fazer. Sabe o que eu desafio você nessa noite? A crer como Jairo creu. Não importa o tamanho da dificuldade, da dor, do problema, do vazio, da desesperança, da tristeza, da mágoa, da decepção que você traz no seu coração. Creia totalmente que Jesus pode fazer algo pela sua situação nessa noite. É diferente você dizer, eu creio que Ele vai resolver. Não, eu creio que Ele vai quebrar o galho. Eu creio que Ele vai remediar. Eu creio que Ele vai me dar uma forcinha. Não, Jesus é Deus de coisas novas. Jesus faz novo, Jesus constrói de novo, Jesus faz de novo. E o que Ele faz é melhor do que eu e você podemos fazer. Mas nós vemos aqui também que no intervalo desse texto que nós lemos, passando do versículo 24 para o 35, algo acontece. Um intervalo interrompe Jesus naquele caminho, e nós já falamos dele aqui. Naquele momento também havia, em meio àquela multidão, outra pessoa lutando para se aproximar de Jesus, e era aquela mulher com fluxo de sangue, aquela mulher hemorrágica. A mulher tinha, como disse, você sabe, uma hemorragia que durava 12 anos, gastou tudo que tinha, dinheiro, recurso, saúde, esperança, tentando resolver isso, e naquele dia ela também sabe que Jesus está lá, e também reúne forças, rompe, vence a multidão para tocar em Jesus. Mas isso traz algo para Jairo. Por quê? Jesus parou. Você entende como a multidão não era uma multidão que queria algo de Jesus? Porque Jesus para e pergunta o quê? Quem me tocou? E os discípulos falam,
todo mundo te tocou. O Senhor está aqui, está todo mundo te tocando. Todo mundo te empurra, todo mundo te espreme, todo mundo esbarra no Senhor, todo mundo passa pelo Senhor. E tem muita gente, querido, que segue Jesus e esbarra em Jesus, mas não toca nele. E a multidão passava lá, espremia Jesus, apertava Jesus, e isso não mudava a vida de ninguém. Mas em determinado momento Jesus para e fala: alguém me tocou. E eles dizem: todos. Ele fala: não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. E aquela mulher toca esse Jesus, e aí Jesus para nessa conversa de procurar a mulher, e a mulher fica lá: vou, não vou, apresento ou não apresento, mas aí a mulher se enche de coragem, e o texto vai dizer que ela chega diante de Jesus, e sabe o que ela faz? Se prostra diante dele e admite: fui eu que te toquei. E sabe o que ele fala para ela? Vai, filha, além de curada, você está salva, volta para a tua casa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, para nós, uma aleluia. E Jairo estava do lado, fora dali, do lado de Jesus, assim, ó. Demorando, né? Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Jesus calmo, procurando a mulher. Querido, sabe o que isso nos mostra? Que Jesus faz isso porque Ele tem total controle da situação e do tempo. Demora, mas Ele não perdeu o controle. Está demorando? Creia, Ele não perdeu o controle. Ele tem algo preparado para você, no tempo dEle. Mas, essa espera, às vezes, traz algo com ela. E isso nos mostra a seguir o texto. E aí nós vamos ver o verso 35 de Marcos 5. E aqui nós vamos ver a multidão como a portadora das más notícias. Olha o que o mundo faz. Enquanto Jesus ainda estava falando, e aqui no caso é falando com a mulher, que ele havia acabado de curar, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e dizem a Jairo: sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Queridos, veja bem aqui, Jairo está diante de uma cura extraordinária. Vocês entendem isso ou não? Jairo já foi lá com fé, com expectativa. Aí ele vê aquela mulher que nada resolvia, uma mulher desfalecida por uma hemorragia, por uma anemia profunda, ser completamente restaurada. A fé dele, que já estava razoavelmente boa, porque ele foi buscar Jesus crendo que o milagre iria acontecer, recebe mais uma dose de fortalecimento. Olha aí, ó. Curou a mulher, está no caminho certo, curou a mulher, agora é minha vez, agora é minha vez. Aí vem quem? Um grupo da casa de Jairo, e diz para ele: olha, pela cara que vieram, a notícia não devia ser boa, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Resumindo, eles dizem: terminou, acabou. E o que mais Jairo temia, acontece. Será que você já viveu isso? Hamilton de manhã passou e falou sobre isso. Você sai do culto, a fé está na escala 0 a 10, você sai com a fé lá no 9,5. Se foi aquele dia mesmo que, né, ela sai no 10. Domingo à noite, fé lá em cima. Você sai daquele momento em que você orou, dobrou seu joelho na sua casa, leu a palavra, se fortaleceu, está cheio de expectativa, mas de repente, o celular faz assim, ó, bip, bip. Você qual é o bip do seu celular? Entendeu o bip do celular? Não, isso aqui foi o bip do celular. Bip. WhatsApp. Você bate o olho, você conhece o número e fala assim: não vou nem olhar. Não vou olhar porque, não vou olhar. Tem campainha, casa, não vou atender porque é hoje. E-mail, caixa de e-mail, chega, você olha e fala: não vou abrir. Sabe por quê? Chegou a notícia que você tanto temia receber. E sabe aonde a nossa fé será provada? Diante da multidão. Das coisas que nos sobrevêm e que nós não esperamos que chegue até nós. E aí eu tenho algo a dizer a você, que é a mesma atitude de Jairo.
Se isso acontecer com você, hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, o mês que vem, o semestre que vem, o ano que vem, não desista. Que glória a Deus animado, igreja. Esse glória a Deus é de quem já desistiu. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo, você vai entender. Não desista. Olha que coisa boa. Aí é um glória a Deus de quem não quer desistir. Diante disso, meus irmãos, dessa notícia, daquilo que nos chegou, o que é que nós vamos fazer? Via de regra, nós não damos glória a Deus. Via de regra, nós jogamos a toalha e pensamos, o que adiantou orar? O que adiantou buscar? O que adiantou ir no culto? O que adiantou dar o dízimo? O que adiantou dar oferta? O que adiantou ir na vigília? O que adiantou ler a Bíblia? O que adiantou? O que adiantou? O que adiantou? Sua filha morreu, sua esperança acabou, morreu com ela. Mas não para por aí. Além da notícia ruim, vem um conselho pior que a notícia. Sua filha morreu, e não incomode mais o mestre. Ou seja, a esperança acabou, não busque mais Jesus, esperando que Ele faça algo por você. É isso que o mundo diz para você. Sua esperança acabou. Desista. E não só daquilo que morreu, desista daquele que pode trazer vida àquilo que morreu. Desista de Jesus. Mas eu digo a você, não desista de Jesus. Não decida daquilo que Ele tem para a sua vida. Não desista de crer nas promessas de Deus para a sua vida, porque Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente será Deus. Creia nisso. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que essas pessoas que agora vêm trazer a notícia que a filha morreu e o conselho para que ele abandone o mestre, não vieram com ele para buscar solução em Jesus. Percebem? Ele veio sozinho, ninguém veio acompanhando. O povo ficou lá. A menina não tinha morrido, ficaram lá. Mas ele vem sozinho buscar. Mas na hora de receber a notícia, são eles que vêm trazer. Coisa que não acontece com você. Meus irmãos, ele vem agora para dar a ele uma notícia ruim e um conselho pior. E agora que o fim chegou, e agora que tudo parece que acabou, o que fazer? Olha uma lição prática na história e no texto. Essa lição prática de Jesus para nós, se você não ouvir mais nada que eu falei essa noite, você guarde essa aqui. Olha o que diz o verso 36 de Marcos 5. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Então, em meio à multidão, queridos, decida a quem ouvir. Jesus simplesmente não deu ouvido à multidão, pelo menos o meu texto diz, não fazendo caso do que eles disseram, tipo assim, o povo gritou, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ele simplesmente se fez de surdo, ele nem olhou para a multidão, ele olhou para Jairo, e diz assim, é o seguinte, não tema, crê somente. Ele diz, não ouça o que estão dizendo, não preste atenção neles, mas em mim. Então, fica para você isso, ouça a voz de Jesus em meio à multidão. Esta é a chave. Se você ouvir mais a voz da multidão, mais a voz das más notícias, mais a voz do mundo que quer te sufocar, você vai cair. Mas se você ouvir a voz de Jesus dizendo para você, não tema, crê somente, você vai continuar de pé e vai continuar caminhando, porque Ele te diz, não tema, crê somente. Não duvide, não tenha medo, somente creia. E eu pergunto a vocês que aqui estão e a todos que me ouvem nessa noite, qual dessas decisões você toma hoje? Desistir? Ou ouvir a Jesus, crer nele, abandonar o medo e continuar caminhando sabendo que Ele está no controle de todas as coisas? É sua decisão. Mas sabe o que Jesus faz? E a gente encerra com essa última atitude de Jesus.
Olha aí, no verso 37. Isso aqui é bom para nós, hein? Isso aqui é coisa valiosíssima. Olha aqui. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Meus irmãos, afaste de pessoas dessa multidão que te impedem de caminhar com Jesus. É o que ele diz aqui. Não deixou ninguém segui-lo. A multidão estava indo, e eles indo junto, e a multidão falando, e o outro vem com a má notícia, e a multidão caminha. Quando ele diz isso, não tema, crê somente, ele fala assim, ó, agora, todos vocês, todos, fiquem aqui, para aqui, não anda mais atrás de mim, nem de Jairo, porque agora a gente vai fazer alguma coisa, e vocês vão ficar aqui, Aí ele pega Pedro, Tiago e João, seus mais próximos discípulos, e fala, vocês vêm comigo, Jairo vem comigo, e vocês fiquem aí. Queridos, toda a multidão é composta, e o mundo é assim, de gente que a gente precisa deixar pelo caminho. Gente pesada, gente que se esforça para nos afastar da presença de Jesus. Gente que não nos acompanha quando queremos ir a Jesus, mas está disposta a nos tirar deste caminho em todo o tempo. Diante desse comportamento das pessoas, de levar Jairo a uma condição de incredulidade, de desistir daquilo que Jesus tinha para ele, Jesus toma uma atitude, é essa aí, ele proíbe que aquela gente continue seguindo no caminho até a casa de Jairo. Então, vamos guardar algo no coração, caminhe com Jesus, e com gente que o conhece. Isso eu vou até pedir para você falar comigo, que é para você não esquecer. Vamos lá? Caminhe com Jesus e com gente que o conhece. Meus irmãos, a partir desse momento seria Jesus e Jairo, e os seus discípulos mais fiéis. Isso nos ensina de forma clara, que nós vamos nos afastar, impedir pessoas de caminhar conosco, quando a presença dessas pessoas nos impede de caminhar com Jesus, ou na direção que Ele estabeleceu, porque essa caminhada com Jesus, e na direção que Ele estabeleceu, vai nos levar a viver o milagre dEle para a nossa vida, e o mundo não quer que eu e você caminhemos com Ele, e na direção que Ele nos manda ir, porque o mundo, ou o sistema que o inimigo das nossas vidas controla, quer nos afastar desse Jesus. Então isso aqui é uma decisão que nós precisamos tomar. Seja sábio, seja sensível. Sabe aquela pessoa que você está lembrando aí agora no coração, que você fala, não dá mais, não é mais possível, não é bom para mim, não é importante para mim continuar ouvindo, continuar me aconselhando, continuar me relacionando, continuar buscando nesta pessoa algo, porque ela tem me afastado da presença e do caminho que Jesus tem para a minha vida. Então, caminhe com Jesus e com gente que o conhece, que você possa pensar nisso. E eu concluo então, todos nós que aqui estamos, todos nós, não existe nenhuma exceção aqui, ou que ouvem essa mensagem, temos ao nosso redor essa multidão, que é o mundo sem Jesus, a não ser que você não viva aqui. Talvez você saia daqui, quando termina o culto, é abduzido para algum outro lugar, não sei, você vai para um outro planeta, e no próximo domingo você desce aqui de novo. Se não for esse o caso, você vive no mundo. E no mundo, o próprio Jesus diz, vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Eu venci esse sistema, e vocês podem vencer comigo, é o que ele diz. Agora, muitos com certeza estão enfrentando essa multidão, e trazem consigo, hoje aqui, grandes sofrimentos, causas impossíveis talvez, falta de esperança, falta de fé, enfermidades, medo, ansiedade, angústia, depressão, insegurança. Todos nós somos vítimas e podemos ser vítimas disso. Pode ser que assim como Jairo, você tenha deixado lá na sua casa hoje, talvez não uma filha à beira da morte, mas deixou lá na sua casa hoje, alguma coisa que está para morrer.
como Jairo. Veio para cá, venceu uma multidão, está aqui na presença de Jesus, mas lá na sua casa, lá na segunda-feira, tem algo agonizando, tem algo prestes a morrer, tem uma causa impossível. Ou pior, não tem algo prestes a morrer, tem algo que já morreu. Talvez você esteja diante de algo que já morreu, algo que você já desistiu. Jairo estava nessa condição, a filha dele havia morrido. Se for essa a sua condição, olhe para Jesus e ajoelhe-se diante dele, creia totalmente no que Jesus pode fazer, não desista, ouça a voz de Jesus em meio a uma multidão e caminhe com Jesus e com gente que o conhece. Sabe como esse texto termina? Jesus chega à casa de Jairo, porque ele chega aonde se propõe a chegar, nada o impede de chegar aonde ele deve chegar, mas quando ele chega, o que o texto diz no verso 40 ele encontra uma outra multidão, ao lado de um caixão, e quando ele diz, essa menina não morreu, ela dorme, o texto diz no verso 40, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou mais uma vez o que falou lá atrás, eu não quero ninguém comigo, saiam todos, toma consigo o pai, toma consigo a mãe, toma consigo seus discípulos, e entra naquele quarto, toma a menina pela mão, e diz a ela, menina, eu lhe dou uma ordem, levante-se. E o texto diz que imediatamente, não foi devagarinho, não foi de pouquinho, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar e deixou aqueles homens atônitos, abismados, sem entender nada, sem compreender nada, sem escutar nada, sem olhar para nada, sem buscar mais nada, porque eles estavam diante de um milagre que Jesus realizou. Diante de um grupo que riu de Jesus, ele realizou um milagre. Diante disso, Jesus honrou a atitude de Jairo com um milagre, para provar mais uma vez quem ele era, e ele era o Deus, eu sou. Lá no Evangelho de João, ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É diante desse Jesus que nós estamos nessa noite, e Ele pode realizar um milagre na sua vida, porque Ele está aqui, e Ele não mudou. Eu quero fazer algo diferente. Todas as vezes é muito comum que nós chamemos pessoas aqui na frente, para orarmos juntos, por algo impossível, ou por uma dificuldade que você está vivendo. Mas eu queria, com base no exemplo do que Jairo fez, pedir que todos ficassem de pé, todos. Mas eu quero pedir a todos aqueles agora, que estão diante de algo extremamente difícil, vivendo algo de extrema gravidade e até impossibilidade, se possível, se você puder, ter uma atitude como a de Jairo. Será que se você está vivendo algo assim, você pode dobrar os seus joelhos, aonde você está na sua cadeira, num ato de submissão, de se prostrar diante desse Deus, e fazer o mesmo pedido que Jairo fez? Senhor, vem comigo. Se você estiver passando por uma situação assim, e você precisa de algo do Senhor, e puder, ajoelhe-se aonde você está. Todos que vivem e que pedem e que esperam do Senhor algo grande, que só Ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vai orar comigo, eu vou orar, e você vai orar comigo. Coloque diante do Senhor a sua causa impossível, a sua necessidade, aquilo que você precisa. Diga a Ele, Senhor, minha filha está morrendo, Senhor, meu casamento está morrendo, minha esperança está morrendo, minha alegria está morrendo,
a minha fé está morrendo, os meus filhos estão morrendo, eu não sei qual é, mas coloque diante do Senhor agora a sua causa. Senhor, bendito e eterno Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, nós te bendizemos por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Ó Deus, assim como esse homem deixou de olhar para as circunstâncias, para quem ele era, para a sua riqueza, para a sua grandeza, para o seu lugar na sociedade, porque de nada isso valia diante de uma filha que estava à beira da morte. Ele rompeu, Senhor, a multidão que o cercava, ele se aproximou do Senhor a ponto que pudesse vê-lo, e aí, Senhor, ele lhe disse qual era a sua necessidade. Ouve da boca de cada um que aqui está nessa noite a necessidade que cada um te apresenta, e que cada um possa ter a atitude de Jairo e te pedir: Jesus, vem comigo à minha casa, vem comigo à minha segunda-feira, vem comigo, Senhor, quando eu sair por aquelas portas, para que o Senhor caminhe comigo e me mostre a certeza de que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor traz vida a tudo aquilo que já morreu. Para o Senhor nada é impossível, para o Senhor tudo é possível, e é possível àqueles que creem. E este povo que está de joelho aqui, está declarando que crê no Senhor, na Tua palavra e no Teu poder. Senhor, eu oro ao Senhor com gratidão, e faço isso em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Coloque-se de pé. Amém. Queridos, eu quero gastar 3 minutos nisso, mas eu preciso fazer. Será que você entrou nessa noite aqui e nunca tomou uma decisão de receber esse Jesus, para que ele possa sair daqui com você e passar a viver no seu coração? Você precisa recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador. E eu não sei se aqui no nosso meio existe alguém nessa noite que nunca teve essa decisão, essa atitude de dizer: eu quero receber Jesus no meu coração, para que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida. Se você está nessa noite aqui, nunca fez isso, e hoje tem o desejo de fazer, o Espírito Santo coloca isso no seu coração, levanta a sua mão onde você está, para que eu possa orar por você. Se você nessa noite toma uma decisão e convida Jesus para entrar no seu coração e salvar a sua alma, a sua vida, e você nunca fez isso, levanta a sua mão onde você está. Quero só saber se temos alguém aqui nessa situação hoje. Levanta a sua mão, quero ver você com a mão erguida, para que eu possa orar por você. Levante a sua mão aqui na minha direita, se existe alguém. Na minha frente aqui, levanta a sua mão se você está nessa noite aqui e gostaria de receber esse Jesus e nunca fez isso. Do lado meu esquerdo aqui, levanta a sua mão, quero ver, levanta por favor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aqui do meu lado esquerdo, mais alguém que nessa noite toma essa decisão? Levanta a sua mão, só quero saber se você está e orar por você. Levante a sua mão. Amém, louvado seja Deus. Vocês que estão aí, fiquem aí, eu vou orar. Só peço que vocês repitam comigo esta oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite ouvi Tua palavra e abro o meu coração, recebendo o Senhor como meu suficiente Salvador, e com isso eu recebo a vida eterna, eu recebo a salvação em Cristo Jesus para toda a eternidade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Que levantaram a mão, por favor, nos procurem lá fora, me procurem, eu quero dar um abraço em você e fazer mais uma oração com você. Que Deus te abençoe, que você vença a multidão e saia daqui nessa segurança, que Jesus é contigo em todo o tempo. Creia nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe.